Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Sou o professor Rodolfo e é uma bênção e um privilégio estar contigo nesta manhã para juntos meditarmos na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos fazer aqui uma breve introdução e depois vamos fazer comentários sobre a exposição dos capítulos de número 1 ao 3 dessa epístola. O significado da carta aos Gálatas ele trata diretamente da questão teológica mais fundamental enfrentada pela igreja do primeiro século, a primeira geração de cristãos. Como o evangelho de Jesus Cristo afetava e afeta a divisão entre judeus e gentios. Os primeiros cristãos eram judeus e no começo eles pressupunham que a natureza especial da sua nação e do seu chamado, essas observâncias cerimoniais associadas à lei, isso teria continuidade. Quando os gentios, em grande quantidade, começaram a receber o Evangelho, essas pressuposições foram questionadas e foi necessário um grande período de reflexão, ajustes, tensões para que se compreendessem os propósitos de Deus, tanto para judeus quanto para gentios. Nenhum documento é mais importante para desvelar ou desvendar essas lutas e tensões do que a carta de Paulo às igrejas da Galácia. Os cristãos dessa região tinham se tornado objeto de intenso zelo missionário de certos judaizantes que estavam convencidos de que o evangelho não descartava a cerimônia judaica e que, portanto, os gentios cristãos tinham de se tornar judeus se quisessem receber as promessas de Deus dadas a Abraão. Com relação à autoria da carta e algumas outras questões históricas, existem poucas dúvidas. Comumente é aceita a autoria de Paulo. Com relação à data, existem alguns debates consideráveis. A data preferida da maioria dos estudiosos é na metade da década de 50, lá pelo ano 55. Embora não exista uma certeza absoluta do contexto histórico, bem como a data exata da escrita, a ênfase principal do argumento de Paulo é clara o suficiente e não gira em torno da nossa capacidade de identificar o contexto com precisão ou não. Paulo deixa bem claro quando ele afirma que o motivo de escrever essa carta é porque os Gálatas estavam no processo de quase abandonar o Evangelho, desertar o Evangelho. Eles de fato tinham retornado a práticas ritualistas ou ritualísticas dos rituais de celebração da lei e lembrava suas antigas experiências pagãs e ou judaicas. Paulo também gasta um tempo considerável para defender o seu apostolado e a origem divina do evangelho que ele pregava. Aqueles indivíduos que estavam causando problemas na Galácia estavam colocando em xeque a autoridade apostólica de Paulo. O apóstolo também pretende demonstrar, utilizando o Antigo Testamento, que a promessa de Deus a Abraão é recebida pela fé e não pelas obras da lei. Ele também considera que esse evangelho da fé e de liberdade deve ser colocado em prática, não só na vida dos cristãos primeiros, dos cristãos da Galácia, mas como na nossa vida contemporânea também. No capítulo de número 1, Paulo inicia a carta
dizendo ser apóstolo não da parte de homens, mas de Jesus Cristo e de Deus, e alguns irmãos estavam junto com ele, saudando as igrejas da Galácia. E logo após a saudação, Paulo já se diz admirado pela rapidez com que os gálatas passaram do evangelho da graça para outro evangelho. Embora não existam dois evangelhos, mas existem pessoas que semeavam a confusão. Mas qualquer que anunciar um evangelho diferente do evangelho que Paulo anunciou e que havia disponível aos primeiros cristãos e disponível para nós nos dias de hoje, seja anátema. Anátema foi transliterado somente do grego, mas anátema pode ser traduzido por amaldiçoado ou excomungado com execração, execrado, tirado da comunhão da igreja, amaldiçoado, lançado fora. E Paulo repete o que escreveu, explicando que não procura nem o favor e nem agradar a homens. Se não fosse assim, não seria servo de Cristo. E o evangelho por ele anunciado não foi recebido de homens ou de tradição oral alguma, mas recebeu pela revelação de Jesus Cristo. E como era zeloso como judeus, mais do que muitos, perseguindo e assolando com excesso as igrejas de Deus. Mas Deus o havia separado desde o ventre materno e revelou seu Filho em Paulo, para que o apóstolo o pregasse, o tornasse conhecido entre os gentios, sem consultar ninguém, sem consultar nenhum homem, sem consultar nenhum ser humano, nem mesmo em Jerusalém, consultar os apóstolos chamados antes dele. Foi direto para a Arábia e voltou para Damasco. Passado 3 anos, Paulo vai a Jerusalém e lá somente a Tiago, irmão do Senhor, e Pedro ele viu, e passou 15 dias com Pedro. De lá ele vai para a Síria e a Cilícia, de lá ele vai para a Síria e a Cilícia, e Paulo não era ainda conhecido da comunidade cristã ou das comunidades cristãs na Judéia. Somente ouviam dizer que aquele que antes perseguia os crentes, agora prega a fé que antes combatia, e glorificavam a Deus a respeito de Paulo. No capítulo 2, 14 anos após esses acontecimentos, por uma revelação, Paulo vai a Jerusalém, levando consigo Barnabé e Tito, para falar com os que tinham posição, os que tinham honra na igreja. Pedro, Tiago e João, considerados as colunas da igreja. E ele vai até lá para expor o evangelho que ele pregava aos gentios. E ele deixa claro que ele vai por revelação, mas por causa de falsos irmãos que se intrometeram com o objetivo de acabar com a liberdade que há no evangelho e reduzir os crentes à escravidão. A esses Paulo não se submeteu nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse nos crentes gentios. E como resultado desse embate, dessa conversa, dessa exposição que Paulo faz do evangelho que ele pregava para Pedro, Tiago e João, como resultado disso, nem Tito, sendo grego, sendo gentil, foi obrigado a se circuncidar. E quanto aos colunas, Paulo reconhece que foram chamados antes dele, mas explica que Deus não aceita a aparência humana. E o que eles foram no passado não interessava a Paulo, que depois de lhe expor o evangelho que pregava, eles não lhes comunicaram nada, não acrescentaram nada, não havia correção a ser feita, não havia detalhe, não havia ressalvas no evangelho que Paulo pregava. E não devemos entender como arrogância da parte de Paulo esse discurso e embate com os apóstolos que foram antes dele, mas uma certa repreensão por causa desse partido judaizante que havia se formado na igreja de Jerusalém e sua influência nas demais igrejas
chegando nas igrejas que tinham gentios. Após essa reunião, os três apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo entre os gentios e lhe deram a mão direita em sinal de comunhão e concordância. Somente recomendaram que se lembrassem dos pobres de Jerusalém, o que Paulo procurou fazer com diligência. Depois disso, Paulo narra o episódio de quando repreendeu a Pedro em Antioquia, porque quando Pedro estava comendo com os gentios e chegaram alguns homens da parte de Tiago, Pedro disfarça, dissimula e vai saindo. Não só ele, como alguns. Paulo diz que até Barnabé se deixou levar por essa disfarçatez de Pedro. E a repreensão de Paulo foi a seguinte para Pedro: sendo tu judeu, você vive como gentil. Por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Se nem você que é judeu está vivendo como judeu. E nos versículos de 15 a 21, Paulo antecipa um possível argumento de Pedro e dos judeus, visto que os próprios judeus, com todas as suas vantagens, foram forçados a apostatar na fé de Cristo. Quanto mais necessário era que os gentios procurassem a salvação pela fé. O significado de Paulo é, portanto, nós que parecemos superar outros, e aí ele se coloca como judeu também, assim como era Pedro e os demais. Nós que parecemos superar aos outros, que teríamos essa primazia por meio da aliança, sempre gozamos do privilégio de estar perto de Deus, não encontramos nenhum método para obter a salvação através da lei, sendo judeus, mas crendo em Cristo encontramos esse método. Crendo em Cristo encontramos a salvação, a justificação e fomos vivificados com Ele. Por que então devemos prescrever outro método para os gentios? Então, Paulo repreende a Pedro, porque em todo o zelo que os judeus tinham, por meio da aliança de Abraão e de Moisés, eles não encontram, principalmente de Moisés, eles não encontram meio de justificação e nem de salvação, a não ser através da fé em Cristo Jesus. Fui crucificado com Cristo, diz Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a minha vida física, vou viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça viesse pela lei, Cristo teria morrido inutilmente. O capítulo 3, Paulo faz algumas expressões muito fortes no seu início. Ó insensatos Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Quem seduziu? Quem fascinou vocês? A mensagem e a verdade da crucificação havia sido pregada de tal maneira aos Gálatas que a imagem do Cristo crucificado deveria estar nítida aos olhos deles. E Paulo acaba requerendo deles, questionando: como vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E novamente ele usa a expressão insensatos, né? Insensatos, levianos, nécios. Vocês são tão insensatos assim? Começaram pelo Espírito e estão terminando, estão sendo aperfeiçoados
pela carne, deixando evidente que pela fé se recebe o Espírito Santo, e não por obra alguma, nem por mérito ou justiça humana. E deixa claro também que se deixar levar por esse vento de doutrina é insensatez, é parecer não estar em juízo perfeito, não saber o que está fazendo, ser inconsequente, imprudente. Nos versículos de 1 a 5, Paulo faz uma interrogação em cada versículo, constrangendo cada vez mais o leitor da carta a entender de uma vez por todas que as obras da lei, as obras humanas, obras da carne, estão em oposição e contrariedade com a fé em Cristo Jesus, e é pela pregação dessa fé, e não por obras humanas alguma, que Deus nos dá o seu Espírito Santo e opera maravilhas em nosso meio. Assim como os Gálatas haviam recebido pela pregação da fé o Espírito Santo, e maravilhas foram feitas no meio deles pela pregação da fé, pela pregação na fé do Filho de Deus em Cristo Jesus. Paulo continua: Abraão não foi justificado pela circuncisão ou obra alguma, mas a fé o justificou. E todos que receberam a fé em Cristo Jesus se fizeram filhos de Abraão. A Escritura previu que Deus justificaria aos gentios pela fé e anunciou o evangelho da fé a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Todos os que são da fé são benditos no crente Abraão, não pela circuncisão, não pelas obras, mas pela fé. Todos os que são das obras da lei, e precisamos deixar claro aqui, todos os que são da circuncisão, todos os que são judeus, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo diz que é evidente, é claro, incontestável e não há dúvida de que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, e quem pratica a lei, pela lei viverá. A diferença aqui está em dois métodos de justificação. A lei justifica aquele que cumpre todos os seus preceitos, enquanto a fé justifica aqueles que são destituídos do mérito das obras humanas e que dependem somente de Cristo. Ser justificado por nosso próprio mérito e ser justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus são dois esquemas que não podem ser reconciliados. Um deles deve ser derrubado pelo outro. Esse é o argumento de Paulo. Ou se é justificado pelos méritos humanos, pelas obras e pela lei, ou se é justificado pela fé em Cristo. O legalismo não pode justificar, portanto, se torna em maldição. Porém, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos que não são judeus e para os judeus também, por Jesus Cristo, e para que somente pela fé nele, em Cristo Jesus, nós recebemos a promessa do Espírito de Deus. No versículo 15, a aliança de Deus com Abraão não pode ser anulada. E no versículo 16, a aliança diz respeito a um só descendente, não no plural, somente um, Cristo. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Em Cristo são abençoadas, pela fé no Filho de Deus. Todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo, pela fé em Cristo.
A aliança de Deus com Abraão é confirmada em Cristo, 430 anos antes da lei. E a lei não invalida nem a aliança, nem a promessa que Deus fez a Abraão. A herança não provém da lei, mas pela promessa, pela aliança que Deus deu gratuitamente a Abraão. Precisamos lembrar do motivo da carta, comparar a promessa com a lei. O estabelecimento de uma derruba a outra. A razão é que a promessa diz respeito à fé e a lei diz respeito às obras. A fé recebe o que é dado livremente, de graça, mas para as obras, uma recompensa é paga. Paulo é claro, Deus deu a Abraão, não exigindo nenhum tipo de compensação de sua parte, mas por livre promessa, por liberalidade, por vontade de Deus. Não há uma promessa condicional. Deus deu sem exigir nada em troca. No versículo 19, Paulo quer dizer que o objetivo da lei era fazer as transgressões conhecidas e, dessa maneira, obrigar os homens a reconhecer a sua culpa por um tempo até que viesse o descendente prometido e a lei é entregue a um mediador por meio de anjos. O mediador não é de um, o mediador não é de um só. O mediador que é Cristo reconciliou os judeus com Deus e esse mesmo mediador, Cristo Jesus, reconcilia os gentios com Deus. Os judeus diferem amplamente dos gentios, pois a circuncisão e as cerimônias ergueram a parede do meio de partição entre eles, conforme Efésios 2 e 14. Eles estavam próximos de Deus, enquanto os gentios estavam fora, estavam longe de Deus. Mas ainda assim, Deus é consistente consigo mesmo. E isso se torna evidente quando Cristo leva aqueles que antes se diferenciavam entre si a um Deus e os faz se unir em um corpo. Deus é um porque ele sempre continua a ser como ele mesmo é, sem variação alguma. Mantém fixo e inalterável o propósito que ele fez uma vez. E o mediador não é de um só, porque ele é mediador tanto dos judeus, quanto também é mediador dos gentios. A lei seria contrária às promessas se tivesse o poder de justificar, pois haveria dois métodos opostos para justificar o homem, dois caminhos separados para alcançar a justiça. Mas Paulo deixa claro que a lei não tem esse poder de justificar, para que a contradição seja removida. Ou seja, já que a lei não tem poder de justificar, a lei não é contrária à promessa. Ele admitiria que a justiça, se a justiça fosse obtida pela lei, se a salvação fosse encontrada na lei. Mas não é, nem a salvação e nem a justiça são obtidas pela lei. O homem que busca a justiça na lei, a própria Escritura nos ensina que a lei não vai deixar nada a esses homens senão condenação. Quem busca justiça na lei vai buscar condenação, vai receber condenação, pois todos os homens com suas obras são declarados injustos. Quem poderá viver segundo a lei? Não há outra saída, senão jogar fora a justiça das obras e nos lançar a fé em Cristo Jesus. O resultado é certo. Se as obras forem julgadas, todos seremos condenados. Portanto, obtemos justificação, somos vivificados, obtemos a vida eterna, recebemos a vida eterna pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se existe apenas uma igreja, composta por judeus e por gentios, por que existiria uma diferença em seu governo, em sua administração econômica? Para os judeus, parte da lei
teria os ajudado a obter a justificação e a salvação e a vivificação. E para os gentios, somente a graça através da fé. De maneira nenhuma, porque a lei era temporal, temporária, e não tem influência na obtenção da justificação. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Paulo compara a lei primeiro a uma prisão que aprisiona, que escraviza. Ele fala que os Gálatas estão voltando para a escravidão, que aqueles judaizantes que estavam influenciando os colunas da igreja lá em Jerusalém queria escravizar novamente aqueles que foram chamados para a liberdade. Então, Paulo compara a lei a essa prisão e agora ele compara a lei a um guia, a um professor, a um tutor que nos leva a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Aqui no versículo está escrito aio. Aio na Bíblia é um termo que se refere a um tutor, um instrutor, um guardião temporário de uma criança ou de um menor de idade. No Novo Testamento, essa palavra aio é citada como uma medida temporária para proteger os menores de idade até que eles tenham maturidade suficiente para tomar decisões por conta própria e, por exemplo, receber a herança ou assumir a herança, assumir o negócio dos pais, por exemplo. Mas depois que veio a fé, não estamos mais sujeitos a esse tutor, não estamos mais sujeitos a esse guia, a esse aio, não estamos mais sujeitos à lei, porque agora veio a fé em Cristo e pela fé em Cristo todos somos filhos de Deus. Todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo e agora em Cristo todos são um só povo. Não há mais judeus e gentios, não há mais livres ou escravos, não há homens ou mulheres. Todos são um só povo, descendência e herdeiros de Abraão, pela promessa e não pela lei ou pela carne. Esse capítulo 3 eu julgo de entendimento um pouco mais complexo e de não fácil exposição e explicação em pouco tempo. Então, espero que pela leitura da palavra e com esse breve comentário, todos possam ser edificados e ter entendido um pouco melhor a palavra de Deus. Ficamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, os administradores, os pioneiros aí do grupo também, nossos irmãos, pastores, professores estão à disposição dos irmãos. Também posso, se os irmãos assim quiserem e os administradores permitirem, posso compartilhar com os irmãos o rascunho que fiz, se ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Mas que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que possamos entender que o conhecimento do Antigo Testamento, o conhecimento das leis, dos detalhes cerimoniais, das regras minuciosas, das regras morais da lei que foram dadas por Moisés no Antigo Testamento, não vai tornar nenhum crente mais espiritual ou menos espiritual do que outros. Aqueles que têm existe uma certa moda judaizante na igreja brasileira nos dias de hoje. São trazidos objetos, são utilizados símbolos judaicos, da fé judaica. Então, que fique claro ao nosso coração que a fé em Cristo é muito maior do que estas coisas e para a liberdade do Evangelho, na fé em Cristo, é que nós
fomos chamados, nós fomos libertados de ter que cumprir qualquer ordenança da lei, seja por dias, seja por festas, seja por cumprimentos de qualquer preceito que seja da lei. E nós vamos também ver isso um pouco melhor nos próximos capítulos amanhã. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.